Olá, contador e contadora de Goiás e do Brasil. Sou Fabiano Mendes, conselheiro do CRC Goiás, perito contador, passando aqui para agradecer a sua participação na nossa 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás. Eu vou apresentar para vocês as nossas trilhas de perícia contábil e hoje vamos iniciar com a perícia tributária com a nossa palestrante Sandra Maria Batista. Ela que é contadora, perita com atuação há mais de 17 anos nos tribunais, especialmente em matéria civil, empresarial e tributária. É especialista em direito tributário pelo ICAT-DF e em sociedade civil, política e gestão de ONGs pela Universidade de Brasília. Desenvolve suas atividades de perícia na Primazia Academia de Perícia e na Expressão Contábil e Associados, e na docência em cursos de pós-graduação e de capacitação nas áreas tributária, de perícia e de ética. Desenvolveu nos últimos 10 anos atividades classistas e voluntárias, conselheira no Conselho Federal de Contabilidade, no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal e de Transparência do DF. Vamos todos participar. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Tenhamos todos um excelente evento. Olá, em nome do presidente do CRC Goiás, o colega Rangel Francisco, em nome também do vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, o colega Valdir Mendonça, em nome do nosso colega Fabiano Mendes, que é o coordenador do Comitê de Perícia, eu quero agradecer ao CRC Goiás, a todos os colegas, comissão organizadora desse grandioso evento, pelo convite para participar de mais uma jornada do conhecimento, que é a 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás. Também 14º Encontro dos Estudantes de Contabilidade de Goiás. Dizer da alegria renovada a cada convite que recebo, institucional que recebo, do sistema CFC-CRCs, isso em especial dos nossos colegas conterrâneos, goianos, para mim, demonstra o respeito, a generosidade e o reconhecimento de um trabalho, além, é claro, de um grande desafio, que é para mim, na apresentação sempre de um tema, a exemplo de hoje. Muito obrigada a cada um de vocês pela confiança em mais esse convite. Então, eu vou falar hoje com vocês sobre a perícia tributária, os aspectos relevantes para desmistificar um pouco a busca da verdade real em tempo de disrupção. Esse tempo atual, novas tecnologias, novos formatos, então esse é um contexto nosso, não é diferente na própria perícia, Então eu quero agradecer a cada um que ao longo desses anos vem contribuindo comigo nessa minha trajetória profissional. Já atuo na perícia há mais de 17 anos, na contabilidade, e exerço essa função profissional também na contabilidade, na assessoria empresarial, e tenho colaborado com muita alegria com o sistema contábil CFC-CRCs. Meu muito obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje, do CRC Goiás. Então, esse tema proposto, solicitado pelo CRC Goiás, eu desenvolvi ele em 5 eixos. Então, vou apresentar para vocês, nessas 50 minutos, talvez, desses 5 eixos temáticos, que é dar uma noção sobre a contabilidade tributária e o direito tributário, essa importância para todo e qualquer trabalho na perícia em matéria tributária, também uma noção dos principais pontos, os principais casos que envolvem a discussão, que exigem um trabalho da perícia como especialidade da contabilidade, como aquela ciência, como pano de fundo da contabilidade e aquela especialidade que vem suprir uma necessidade de um conhecimento especializado. Então, também alertar para alguns pontos de perícias deficientes, onde isso afeta consideravelmente não só um trabalho, mas toda uma carreira. Então, são aqueles vícios conhecidos, muitas das vezes, por deficiência de uma omissão em um parecer, numa assistência técnica ou num laudo, num trabalho pericial nomeado, enquanto
perito nomeado pelo magistrado, as contradições naquilo que você apresenta como fundamentação e depois lá na conclusão. Então, é um vício também que se deve tomar bastante cuidado, e na forma de escrever, para que o trabalho seja agradável para qualquer leitor que compreenda, de fato, o que ali está sendo apresentado no trabalho pericial. Tudo isso num contexto de mitigação de risco, para uma atuação profissional adequada, exemplar, e que você possa, a partir de então, né, ter novas e novas contratações, novas nomeações para uma carreira bem-sucedida nessa especialidade tão rica que é a perícia em matéria tributária. Tem algumas referências aqui, todo esse material vai ficar à disposição, né, do CRC de Goiás para disponibilizar, se assim houver interesse da comissão. Não pretendo ter muitos slides, mas sim uma apresentação de um bate-papo dentro muito mais da nossa experiência do que nessa forma de apresentar natural de slides. A perícia, ela não é da agora, né? Ela é uma especialidade que o registro mais antigo, né, data já lá de 21 de abril de 1852. Eu faço sempre questão de deixar essa imagem em respeito à história e dizer dessa importância já reconhecida desde aquela época no nosso país, para levar cada vez mais a verdade, revelar aquela verdade, qualquer que seja a matéria, no nosso caso, na perícia em matéria tributária. Então, todo esse contexto da nossa fala, ele tem como base, né, e como foco a verdade num processo administrativo, enquanto fase ainda no âmbito da Receita Federal, das receitas fazendárias, das secretarias municipais, né, de finanças ou de fazenda, depende da nomenclatura que cada um adota, ou até mesmo na esfera judicial, muitas das vezes em questionamentos, em cobrança, né, de uma execução fiscal, porque o contribuinte não acertou no tempo e na forma aquele tributo, né? Então, nós temos a contabilidade tributária como fonte das informações pelos registros. Então, eu vou falar um pouquinho dessa atividade da contabilidade tributária, onde na perícia é fundamental beber dessa fonte, enxergar como foi escriturado as informações, como foi declarado ao fisco fazendário por meio das suas obrigações acessórias, aquele fato gerador, né, de algum tributo, quer imposto de renda, ICMS, as contribuições, qualquer que seja esse tributo. E o direito tributário como fonte normativa, né, para compreensão melhor, especialmente dos conceitos, e temos que dominar esses conceitos do direito tributário para um bom exercício da perícia em matéria tributária. Gosto sempre de deixar essa mensagem do dever, né, do perito, que é do Leonardo Greco, onde fala que o dever do perito, e entenda perito nomeado e entenda também assistente técnico, é que ele deve ser fiel à verdade e às regras da sua ciência. No nosso caso, a área nossa de conhecimento, a contabilidade da nossa profissão, essa profissão tão rica, né, que tem o seu reconhecimento no país desde 1946 pelo nosso decreto 9295. Então, conquistar, sim, é para cada um de nós, né? Então, essa é a mensagem primeira que eu já quero deixar para todos os colegas, né, que estão assistindo agora essa apresentação ou em algum outro momento, né, também porque ficará à disposição nessas redes, né, essa rede nossa hoje virtual, né, nas redes sociais. Então, acredito que você deva ter visto esse tema, chamou a atenção de alguma forma, porque você quer, né, responder, que seja respondido alguma questão. Você quer saber como fazer a perícia. Então, a primeira dica é prestar sempre atenção e desenvolver a habilidade de contar bem as histórias. Certamente, um perito que sabe contar bem as histórias conquista, se estabelece e alcança o sucesso na vida profissional.
Vale lembrar da importância da qualidade da prova pericial, o lado bom de como deve ser, os laudos sendo considerados nas decisões, quer elas administrativa em um processo fiscal, ou até mesmo na esfera judicial. E ainda que tenha sido de caráter até via impugnação. Não só uma função, né, sua função pericial, mas principalmente para que essa entrega a cada trabalho seja de valor, né, que tenha a qualidade necessária para a satisfação daquele seu cliente, contratante ou o próprio juiz que lhe confiou um determinado trabalho. Então, contar bem as histórias é, antes de tudo, gostar. Depois, buscar um conhecimento técnico sem desprezar o cotidiano das pessoas, porque são estas que praticam os atos, né? São os atores do nosso enredo natural da vida, né? Então, nós vamos ter responsáveis técnicos, os contadores, responsáveis pela escrituração de uma entidade qualquer, temos o responsável também legal, e estes praticam, né, os atos, e estes atos terão certamente a repercussão no mundo real, e deixam provas. Então, falar de perícia já é, no segundo momento da dica, ter atenção a essas provas e saber revelar essas provas. Daí nós vamos trabalhar o princípio da verdade real, que é um dos princípios que norteia esse nosso trabalho, né? Que norteia a fiscalização brasileira para a apuração na medida adequada do valor devido daquele tributo ao fisco, quer ele municipal, estadual ou federal. Desenvolver as habilidades para saber ver, ouvir, falar, revelar, que é evidenciar corretamente os fatos, no nosso caso, fatos tributários. Ter atitudes diárias, ainda respondendo à pergunta inicial de como fazer perícia, ter atitudes diárias e na direção dos seus objetivos. Eu costumo brincar com os 2 P's, né? Persistir e perseguir, para, consequentemente, alcançar. Alcançar e também celebrar. Celebrar esses resultados alcançados com seu time, com seus amigos, com sua família, toda a sua equipe de trabalho, a cada conquista de um trabalho e cada entrega daquele trabalho. Estar motivado, né? Fazer perícia também é estar motivado a fazer o bem feito, todo dia, independente do tamanho do trabalho, motivado pela renovação do conhecimento, do aperfeiçoamento, como, nesse caso, na Convenção de Contabilidade do nosso querido Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Afinal, sabemos todos que produzir um laudo ele vai além do compromisso de uma peça que é técnica, né? Ele vai além de uma fundamentação, de uma linguagem simples, de uma coerência lógica, de uma concisão, de uma qualidade exigida. Eu gosto muito de uma frase do saudoso desembargador jurista Adalberto de Camargo, que na sua obra cita, né, a figura ali do laudo pericial como uma peça produzida por um expert ou por uma expert, e para ele, lá na sua obra, ele diz que a perícia constitui um dos alicerces usados pelo juiz para uma sentença, entendendo ser uma lanterna que ilumina o caminho do juiz, porque ele não tem conhecimento em determinado fato, revelado, né, pelas provas, e, portanto, naquela ocasião está na escuridão. E para sair dessa escuridão, se vale de um conhecimento especializado. Então, para nós, a perícia trata-se de um honroso encargo, com escopo próprio, objeto ali definido e um prazo determinado. Possui regras procedimentais, nós temos, no nosso caso, como contadores e contadoras, a NBC-TP 01, que norteia todo o nosso bom trabalho, né? A nossa atividade. Requer uma habilitação própria pelo registro, e sempre importante disseminar e difundir também o Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, para aqueles que querem também ter esse cadastro junto ao Conselho Federal de Contabilidade, que representa uma certificação adicional para esses especialistas na matéria. Essa certidão serve também como um cartão
né, de certificação ali para todo e qualquer trabalho. Então, é relevante, é importante, e a gente reconhece o esforço de todo o sistema contábil brasileiro na concepção e na manutenção desse cadastro. Não só o sistema contábil, o próprio judiciário, né, que é o destinatário principal dessa certidão, já vem nas suas manifestações reconhecendo a importância do nosso cadastro. Claro que quando nós falamos de um trabalho, nós temos que ter sempre o cuidado com a qualidade na entrega, não só no cumprimento do prazo, mas especialmente para que aquela peça técnica seja produzida adequadamente, que não seja inconclusiva, que não seja inexata, que não seja deficiente, especialmente que ela deve ser executada, né, por profissionais e ser, claro, naturalmente afastado os incompetentes ou os inábeis desse mercado. Então, valorizar e reconhecer o mercado é renovar cada vez mais o nosso conhecimento. Então, nesse contexto todo, respondendo já essa primeira pergunta de você que escolheu, para você que escolheu assistir esse nosso bate-papo, essa oferta do CRC Goiás, falar também da carreira. É natural que se busque um posicionamento, todos nós buscamos isso, um posicionamento de destaque no mercado, o crescimento, a riqueza necessária para o nosso sustento, da nossa família, né? Quer no exercício individual e até mesmo na forma societária. Nesses tempos, né, em tempos de disrupção, alinhado com o tema maior dessa convenção, e para nós não sermos achatados nesse mundo que é plano, hoje nas suas conexões da globalização já de algum tempo, nessas novas conexões agora de maneira até virtual, a exemplo dessa convenção, nós enquanto indivíduos devemos e necessitamos, né, ter boas estratégias, onde elementos como a segurança, a ética, a harmonia não pode ficar de lado ou esquecido. Nessa contabilidade, nessa convenção de contabilidade do CRC de Goiás, estamos diante de mais uma ótima oportunidade para debater a estratégia, para atuar e encontrar formas e novas formas de atuar com a contabilidade, como, por exemplo, na tributária enquanto especialidade. Nesse nosso formato online, além dos inscritos que estão acompanhando agora, outros poderão acessar os conteúdos em outros momentos. É a socialização do conhecimento, e isso não tem preço. Os números revelam cada vez mais o crescimento pujante da nossa profissão, também o zelo com que os contadores tratam a questão do conhecimento, o novo e a sua renovação, continuando ainda na disrupção, novas portas estão sendo fechadas, mas grandes janelas estão sendo abertas. Então, olhar sempre no retrovisor é reconhecer a sua trajetória, a sua formação, o seu investimento, mas também ter o para-brisa, né, bem aberto e perseguindo cada vez mais os seus objetivos. Claro que a cada vez mais temos obstáculos no mercado, mas isso vejo que cada vez mais as facilidades da tecnologia, por exemplo, da socialização do conhecimento, vem cada vez mais propiciando a cada um de nós a ocuparmos bem o nosso espaço no mercado. A todo momento, novas teses jurídicas surgem, né, especialmente em matéria tributária, porque nós temos sempre o contribuinte tendo uma visão melhor, né, da sua atividade e tem que adequar, muitas das vezes, os seus custos, fazer uma análise no seu planejamento tributário para pagar aquilo que é devido, tal qual previsto em lei. Né? Então, isso tudo é um ambiente nosso, é um ambiente para perícia em matéria tributária. Então, esse contexto assim, bastante amplo, bastante geral, ele tem um propósito, né, de mostrar para vocês como é que está o mercado dentro daqueles eixos temáticos que eu apresentei. Então, já estou falando sobre o mercado, sobre carreira, e agora para a gente entrar no ponto específico da perícia tributária, considerando tanto a contabilidade tributária quanto o direito tributário, tal qual
mencionei ali no início, né? Então, nós temos uma situação assim para pensar, o que é uma perícia contábil? A nossa própria norma brasileira de contabilidade, TP01, já apresenta esse conceito, né? Já nos tranquiliza em relação aos procedimentos que devem ser tomados pelo perito, adotados pelo perito em cada trabalho pericial. Quero também dizer para vocês, deixa eu só... Então, dizer que a contabilidade tributária é uma especialização da contabilidade, tem por objetivo o estudo da teoria e da aplicação prática dos princípios e das normas básicas da legislação tributária. Ele é um ramo da contabilidade que é responsável pelo gerenciamento dos tributos, né, de um determinado contribuinte, quer pessoa física, quer pessoa jurídica, grupo de empresas, adaptando-se a cada dia, né, nesse dia a dia empresarial, e observando sempre o atendimento das obrigações tributárias, de forma a não expor aquela determinada entidade, aquele determinado contribuinte, às possíveis sanções previstas na lei. As principais funções, portanto, da contabilidade tributária, elas podem ser classificadas no momento da apuração com exatidão, né, do resultado tributável, do reconhecimento ali do faturamento, do como calcular o tributo, de acordo e sempre com base na legislação pertinente, para o cálculo, para a formação das provisões na contabilidade, destinado ao pagamento de um determinado tributo. Também a contabilidade, ela serve, assessora as empresas no planejamento tributário, na escolha do determinado regime tributário, quer na esfera municipal, estadual ou federal, né? Então, nós temos a contabilidade também servindo, né, para os registros, para esse dia a dia da escrituração contábil e da escrituração fiscal, né? Então, essa escrituração dos documentos nos livros próprios, nas declarações ao enviar para o fisco, né, as informações do contribuinte, e a apuração adequada daquela obrigação principal, né, a chamada obrigação principal, que é levar o tributo aos cofres do fisco pelo contribuinte. Então, é na contabilidade que nós, numa perícia em matéria tributária, que é o nosso objeto, né, de trabalho, ali, de estudo, né, onde a gente vai enxergar toda aquela operação do contribuinte, se de fato ocorreu aquela operação e se de fato é naquela importância que está sendo muitas das vezes cobrado pelo fisco, né, aquela importância. E aí a contabilidade é onde nós vamos checar no dia a dia. Quando eu falo contabilidade nessa apresentação, entenda a escrituração contábil, a escrituração fiscal, todas as obrigações acessórias, né, especialmente as que são declaradas para o fisco. Então, a contabilidade, ela desempenha esse papel relevante, né, numa matéria tributária. Então, também é importante dizer que, nesse trabalho, nós vamos deparar com outros profissionais de outras profissões, mas quando o assunto é responsabilidade técnica, é restrito, é prerrogativa dos contadores, portanto, são os responsáveis indicados na escrituração fiscal, na escrituração contábil de cada um dos contribuintes, né? Então, eu gosto sempre de destacar que na prova pericial examinar documentos, né, que é um procedimento, dentre outros, né, procedimentos da perícia, qualquer pessoa competente de formação diversa pode. Isso é examinar documentos. Agora, avaliar conteúdo, quando são documentos contábeis, é totalmente diferente. Saindo um pouco da área da contabilidade, utilizando um outro exemplo, é como o exame médico, é como uma planta de edificação. Qualquer um consegue, que tenha, né, noções da língua brasileira, consegue ler, né, um exame médico. Agora, entender de fato qual é a doença, qual o tratamento, só quem detém o conhecimento, a especialidade, a habilitação própria, nesse caso os médicos. No outro exemplo,
a planta baixa, por exemplo, de uma edificação. Até que pela leitura das legendas, sabemos ali que tem fiação, tem estrutura, mas de fato compreender a estrutura de um prédio para os engenheiros. Assim é a contabilidade no aspecto tributário, né, para as nossas perícias. Então, eventuais exames, consequentes apontamentos sobre a regularidade e adequação da escrituração contábil, quando o objeto da perícia é matéria tributária, requer, então, um procedimento e uma técnica própria dos contadores, que é de reconhecimento, de mensuração, a apresentação e a divulgação daquelas transações ou outras operações, né, realizadas pelo contribuinte. Por quê? Porque isso envolve julgamento profissional. Então, este é uma prerrogativa exclusiva, né, do contador. Como a gente tem, por exemplo, a ITG 2000, que é de escrituração contábil, e tantas outras, a ITG 2002, que é específica para as entidades sem fins lucrativos, e tantas outras normas, né? Portanto, analisar, responder sobre fatos que estão registrados na contabilidade, na escrituração, tem esse viés do cuidado das prerrogativas, né? Essa interpretação daqueles fatos cabe aos contadores. Nós temos hoje um universo muito grande, né? O fisco caminha a passos largos no controle eletrônico das suas informações. Isso também não é novidade para os contadores. Então, a pergunta é se isso é bom ou ruim para fins de competência no exercício da perícia do dia a dia, né? Nós temos ECF, ECDs, notas eletrônicas, financeira, tantas declarações, né? Tantas obrigações acessórias. O que importa, de fato, é saber que cada vez mais o fisco está exercendo o seu papel no acompanhamento dos fatos, né, considerados tributários, fatos considerados com base tributável para o consequente tributo, né? Então, em linha geral, esse é o viés da contabilidade tributária que eu tinha de mensagem principal para vocês, demonstrar essa importância, o seu papel e dizer que ali na contabilidade tributária é que a gente tem as provas, né, enquanto exame, enquanto procedimento que será realizado pela uma perícia, em qualquer que seja o questionamento do fisco fazendário naquele momento. Eu coloquei a temática dessa apresentação, a busca pela verdade material. Sabemos todos que um processo administrativo fiscal, além do princípio da busca da verdade material, nós temos outros, como a oficialidade, a cientificação das partes, o duplo grau de jurisdição, né, onde nós temos na esfera administrativa a própria delegacia da Receita, que num questionamento, numa impugnação, isso pode chegar até o Conselho de Contribuinte, para que, por meio de um recurso apresentado pelo contribuinte, possa ter uma segunda análise dos elementos levados pelo contribuinte na sua defesa, mas especialmente a busca da verdade material, que é o foco principal dessa nossa apresentação. E o que é isso? Isso nós temos no Código Tributário Nacional, a administração fazendária tendo o dever, né, sempre de buscar a verdade daquele fato, né, na forma de realizar o interesse público, o dever do interesse público. Ela decorre naturalmente de um direito de regra da legalidade, porque o efetivo conhecimento do fato é indispensável, segundo Hugo de Brito Machado II, para que haja uma correta observância das leis. É o dever de investigação. Outro doutrinador importante, o Alberto Xavier, diz que esse dever de investigação do fisco ele só cessa na medida e a partir do limite em que o seu exercício se tornou impossível, em virtude do não exercício ou do exercício deficiente da colaboração do particular, que é o contribuinte, em uma determinada operação de prestação de serviço, de venda de mercadoria ou de industrialização, fabricação. E tem, claro, nessa defesa dos interesses do contribuinte, também a oportunidade de realizar diligências, de pedir para que o fisco realize diligências, inclusive a perícia,
né? Então, como, por exemplo, a contagem de um estoque, a análise de uma escrituração contábil fiscal, tudo isso para perseguir a verdade naquele caso concreto, né, que está sendo questionado se deve ou não o tributo, ou se deve a quem deve, né? Qual é, por exemplo, numa relação de ISS, devo pagar ISS para o Distrito Federal, devo pagar ISS na minha prestação de serviço para o município de Goiânia. Então, esse é um contexto também geral do princípio da verdade material para que vocês possam já, né, dentro das informações, compreendendo melhor esse universo da perícia em matéria tributária. Então, nós temos o Sistema Tributário Nacional desde a nossa Constituição, definida ali, onde nós temos a repartição da receita, né, tributária, né, quer ela IPI, quer ela as suas contribuições, com a separação para cada poder, né, tributar e também a limitação dessa tributação, né? Então, quando a gente pensa em ICMS, a gente já tem o ICMS como um tributo estadual, né? Isso está dito pela nossa própria Constituição Federal, e nós temos como segunda norma importante já o Código Tributário Nacional. Depois nós temos, na linha da pirâmide de Kelsen, né, pensando nessa hierarquia das normas, partimos para os decretos, para as leis, até chegarmos, muitas das vezes, numa portaria, numa instrução normativa. Tudo isso é o arcabouço legal para que a gente possa trabalhar uma determinada perícia quando nomeados ou quando contratados. Então, falar um pouco de tributo é entender que o exercício da soberania do Estado exige que os indivíduos lhe forneçam os recursos, né, que necessita. Desde as primeiras sociedades organizadas, a principal fonte de receita do Estado é a tributação. Então, o poder de tributar, ou de trazer, né, para os cofres públicos, é do Estado, né, quer ele União, Estados ou município, né. A gente tem a definição de tributo como gênero, lá no artigo 3º do CTN, onde nós vamos ter as espécies como tributos, dos tributos, impostos, taxas e contribuições, cada um com a sua finalidade, cada um com a sua definição. Lá no artigo 3º, como resumo, todos nós também já conhecemos que tributo, né, enquanto conceito, ele é um pagamento compulsório de moeda, como regra geral, de extinção de uma obrigação tributária. Também, como compreensão geral, nós vamos ter, de um lado, o sujeito ativo, de um outro lado, da relação jurídica tributária, o sujeito passivo. Isso está lá no artigo 113 também do CTN. Então, quando a gente fala de obrigação, a gente fala ela no aspecto tributário, a gente fala de obrigação, que é aquela obrigação de dar, de entregar para o Estado o tributo, e também nós temos as obrigações consideradas acessórias. O que é essa obrigação? Acessória é aquela positiva ou negativa, né, de fazer ou deixar de fazer, como, por exemplo, a obrigação de emitir um documento fiscal, de escriturar as operações, de declarar ao fisco por meio das suas diversas declarações, como mencionada, ECD, ECF e tantas outras. Quando a gente pensa numa obrigação tributária, nós temos que conhecer também o fato gerador dessa obrigação tributária. Aí nós temos 3 elementos importantes. A hipótese, que é aquela descrição de um determinado fato que está na lei, né? Então, uma situação hipotética. Nós temos um mandamento, que é aquele comando positivo ou negativo de dar, né, de entregar o tributo aos cofres públicos, de fazer, né, de suportar, de abster-se de fazer alguma coisa. E, claro, se eu tenho uma obrigação, o descumprimento dela é o terceiro elemento, que é a sanção. Essa sanção é a penalidade imposta para quem deixar de cumprir, né, aquela determinada obrigação prevista na lei, se de fato ocorreu aquela obrigação, se aquele ato foi praticado pelo contribuinte, como, por exemplo, oferir renda, vender mercadoria, prestar serviço, ser proprietário de bens imóveis em determinado município. Então, tudo isso é um fato que está numa hipótese, né, definida na lei. Se praticada aquela conduta, se o contribuinte possui, por exemplo, um veículo, ele, por consequente, tem um mandato de pagamento do IPVA, Imposto sobre Veículo Autônomo,
para aquele determinado estado, por ser um tributo estadual. Nós temos também que pensar ainda no direito tributário, estou falando ainda do direito tributário, olhando para a Constituição, olhando para o Código Tributário Nacional, nós temos o lançamento, né, muito importante compreender como que o fisco lança determinado tributo. Isso tudo no CTN. Lá no artigo 142, nós temos como lançamento tributário, qual a função dele? Verificar a ocorrência de determinado fato gerador, determinar qual é a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação de uma penalidade se houver descumprimento. Então, esse é um raciocínio que a gente extrai lá do artigo 142, nesses 5 eixos temáticos. Nós vamos ter tributos, e é muito importante dominar e conhecer, por isso que eu estou falando com vocês nessa fonte normativa do direito tributário. Nós temos o lançamento, vários tipos, 3 tipos de lançamento no Código Tributário Nacional. Isso é importante saber, qual a diferença de cada um, especialmente para quê? Para encontrar alguma falha, falha numa constituição do crédito tributário. Isso vai estar linkado também como decadência, por exemplo, que é a perda do direito de lançar do fisco, também da prescrição, que é a perda do direito do fisco de cobrar aquele tributo, devido pelo contribuinte. Então, nós vamos ter o lançamento de ofício, que está lá no artigo 149, que são aqueles tributos de iniciativa da autoridade administrativa, que é feito, por iniciativa da autoridade administrativa, independente da colaboração do sujeito passivo, que é o contribuinte. Um exemplo claro é o próprio IPVA. Então, a Fazenda já dispõe das informações de propriedade do veículo, qual é o veículo, o ano dele, e tem um valor de pauta. Então, ele já vai lançar a cada ano aquele IPVA. Então, neste exemplo, independe da ação do contribuinte. Por quê? Porque é por uma iniciativa própria da autoridade administrativa. Nós temos aquele tributo também por declaração, esse tributo, como por exemplo, para ficar mais fácil, é aquele imposto de renda sobre as operações, sobre as mercadorias, que um contribuinte vai passear no exterior, traz aquela mercadoria, ele tem que declarar aquela mercadoria e pagar o tributo devido. Então, o próprio contribuinte que já faz toda essa apuração, essa declaração. E, por fim, que é a maioria dos tributos, é o lançamento por homologação, que nós temos previsto lá no artigo 150. Esse já é diferente. Como que isso ocorre? Nós vamos ter imposto de renda, ICMS, ISS, PIS, COFINS e tantos outros tributos, Esse o sujeito passivo, que é o contribuinte, tem o dever de antecipar o pagamento. Essa expressão é muito importante, para a compreensão no dia a dia e, claro, na certificação pericial. Então, isso tem repercussão, Então, o contribuinte deve antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa. Quer dizer, ele pega todo o faturamento, identifica as alíquotas, no caso do ICMS, por exemplo, se é mercadoria isenta ou não, e faz toda aquela apuração e já leva aquele tributo aos cofres públicos na data e no valor apurado, Então, esses são os 3 tipos de lançamento previsto no CTN. O que é importante também nesse fundamento principal, nessa fonte normativa? Compreender que nós temos, na hipótese de incidência de um determinado tributo, nós vamos avaliar sujeito ativo, podemos ter falhas, e a perícia ela trabalha muito com esses questionamentos, Então, nós temos ali o sujeito ativo e passivo, principais ocorrências na perícia, por exemplo, o ISS da prestação de serviço, que eu mencionei anteriormente. Eu presto serviço aqui em Brasília, faço no dia a dia perícia, devo recolher o ISS para o Distrito Federal ou para o município de Goiânia, quando eu tenho um contratante lá nessa cidade, Então, nós temos aí a parte do aspecto pessoal, onde nessa relação jurídica, segundo
né, o que tem, nesse caso, na Lei Complementar 116, devo pagar o tributo ISS aqui para o Distrito Federal. Podemos ter problema, né, aí eu costumo sempre utilizar o exemplo dos 5 dedos também, né, aspecto pessoal. Segundo, material, que pode estar sendo questionado qual é o fato, o conjunto de fatos, ou uma situação de fato que faz nascer aquela obrigação tributária. Posso ter um outro problema no aspecto temporal. O que é esse aspecto? Muito importante é essa data, porque eu vou olhar a vigência de determinado normativo, né, como calcular um determinado tributo, se devo, né, aquele tributo naquele momento, se havia uma previsão na lei. Um outro é a questão do aspecto espacial, onde deve ocorrer, de fato, onde de fato ocorreu aquele fato, para verificar se ali nasceu uma obrigação tributária e qual é o fisco que eu devo recolher aquele tributo, se devido. E, por fim, já caminhando, né, para o fechamento, que é o aspecto quantitativo. Quanto se deve pagar, a base de cálculo, qual é a base de cálculo e qual é a alíquota. Então, são 5 aspectos relevantes, importantes, que é exigido de um perito, qualquer que seja a matéria, né, posta à discussão como objeto da perícia. Nós temos, assim, vários são os exemplos, né, como, por exemplo, a questão do próprio Simples Nacional, esse questionamento dia a dia, a exclusão do contribuinte, do regime Simples Nacional. Então, eu tenho que dominar, de fato, esses conhecimentos para se chegar na verdade, revelar essa verdade. Uma noção também muito geral, já partindo, né, para a quarta e penúltima etapa da nossa fala, é compreender que existe um processo de fiscalização. O fisco se vale de vários procedimentos para se chegar numa informação e decidir se ele vai lavrar um auto de infração ou se não, né, o auto de infração ou lançamento de débito, né? Então, são essas duas expressões. Então, o processo administrativo nasce pela decisão do fisco, né, que está levantando informações, realizou vários procedimentos e encontrou uma inconformidade do contribuinte, como, por exemplo, deixar de faturar, não emitir nota fiscal, né? Então, onde é que nasce a perícia, a prova pericial dentro de um processo administrativo? Então, quando o fisco lança ali aquele tributo, o contribuinte recebe aquele auto de infração, nasce ali um direito do contribuinte de se defender, de impugnar, né, aquela cobrança. Então, naquele momento, número 1, o contribuinte já tem que dizer, né, já pode valer ali naquela defesa da prova pericial, como, por exemplo, solicitar que o fisco faça diligência ou a prova pericial. Se ele optar pela prova pericial, ele já deve ali formular os quesitos, colocar o objetivo da prova, indicar os assistentes técnicos, indicar o nome do assistente técnico, endereço, toda a qualificação do perito que vai prestar aquela assistência. Então, esse é o momento que nasce a prova pericial, já no momento número 1 da defesa do contribuinte. Em resumo, sobre cobrança de tributo, nós temos que verificar a competência no trabalho, né, muitas das vezes no trabalho pericial, verificar a competência da constituição daquele crédito tributário, a instituição do tributo previsto na lei, observar no mundo real, né, dos fatos, se aquele fato que está sendo questionado de fato está previsto na lei. Temos que compreender essa constituição do crédito tributário por meio do lançamento, se há alguma falha ali naquela constituição do crédito tributário pela Fazenda. Se o contribuinte pagou ou não pagou, isso faz uma diferença. Os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, por exemplo, quando o questionamento é da decadência, porque nós temos a decadência para esse tipo de lançamento, tributo por homologação, contado o prazo decadencial a partir do fato gerador. Se eu tenho uma situação de não pagamento, por exemplo, já desloca essa contagem para o primeiro dia do exercício seguinte. Então, daí, o domínio dos conceitos, o domínio do conhecimento dos institutos, para que se possa desempenhar bem, né, uma perícia, sob pena de botar em risco, claro, sempre o registro profissional, sempre a responsabilidade técnica, né? Então, considerar, por exemplo, premissas, né? Numa perícia, a gente trabalha muito com as premissas.
quando estamos diante de um questionamento sobre decadência? Primeiro ponto, confirmar se houve de fato a ocorrência daquele fato gerador. Identificar qual é o tributo que está sendo cobrado, todo o normativo dele. Lembra sempre dos 5 aspectos. Identificar o tipo de lançamento, se é de ofício, declaração, homologação, confirmar se houve algum erro, alguma falha, né, na lavratura daquele auto de infração. Traçar sempre uma linha do tempo dos fatos relevantes. Então, essa é uma forma, né, de procedimento que se faz toda e qualquer perícia é dessa forma. Temos também a segunda contagem de prazo, que é da prescrição, que é o direito do fisco, né, de cobrar. Isso, quando o fisco cobra, por meio das suas procuradorias da Fazenda, já vai executar o contribuinte, porque o contribuinte deixou de pagar, perdeu, né, o recurso até no Conselho de Contribuintes. De fato, com aquela decisão, o fisco tem 5 anos para poder executar o contribuinte na medida daqueles valores, né? Então, em linha geral, a compreensão de uma perícia tributária no tempo curto que a gente tem, o meu objetivo foi passar para vocês essa compreensão da contabilidade e do direito tributário, né? Claro, alertando, não é em uma hora que eu vou decidir já fazer a perícia e sair sem ter o cuidado necessário para a compreensão dos conceitos. A minha fala é muito mais nesse sentido, domine os conceitos. O usual é a gente ouvir decadência e prescrição com qualquer descompromissado, né? Sem esse descompromissado pode levar a um problema sério numa certificação pericial. Então, gostar sempre de fazer perícia, eu costumo dizer que é ter o cuidado sempre, né, de contar, desenvolver habilidade para contar boas histórias, né? E o que é esse contar uma boa história? Certamente, né, uma história sendo bem escrita, bem colocada, realizando os procedimentos técnicos adequados, é que fará a diferença na sua vida, no exercício profissional, no sucesso de uma perícia, né? Então, é importante ter essa especial atenção no dia a dia, nos procedimentos próprios da perícia, cuidar da sua carreira, compreender e buscar sempre informações sobre as principais matérias que estão sendo, antecipar-se, né, nas contratações, é você desenvolver o network, a sua identidade profissional, entendendo as questões apresentadas pelo próprio mercado, os questionamentos, por exemplo, de ICMS, da base de cálculo de ICMS, a todo momento surgem novas teses e essas teses são jurídicas, precisam ser testadas. Sendo testada, a perícia, a prova pericial, traz essa segurança. E aí quero falar também um pouquinho sobre o papel do assistente técnico. Então, a gente desenvolve na assistência técnica, né, essas parcerias com os escritórios de advogado, é um baita de um mercado, e onde o perito, né, contador, pode fazer essas parcerias e certificar aquelas questões, aquelas teses jurídicas, calcular e, por meio de um parecer, emitir, né, aquela opinião, aquela certificação daquela questão apresentada. Como, por exemplo, o próprio artigo 14 do CTN, né, que são os requisitos para aquelas pessoas jurídicas consideradas imunes, tal qual está dito lá no artigo 150 da Constituição. Então, tem lá os requisitos e no procedimento pericial, né, de exame, na escrituração contábil, compreendendo o contexto operacional daquela entidade, né, esse trabalho pode ser feito por um perito contador, né? Então, fica aí a dica para vocês, e são várias as questões, né, todo dia tem tese nova, a dica principal estejam sempre antenados a essas teses, por meio, né, de um trabalho de qualidade, sendo exercido todo dia, que você consegue ocupar o seu espaço no mercado e ter essa sobrevivência no dia a dia do mercado da perícia, né? Então, essa é a mensagem principal que eu quero deixar para cada um de vocês. Bem, como mencionado, o decreto 70235 de 1972, que é o regulamento do processo administrativo fiscal,
federal e também vale para estados e municípios, respeitadas as particularidades de cada esfera dessa. Esse decreto ele prevê no seu artigo 9º o direito do contribuinte na impugnação do auto de infração ou daquela notificação de lançamento do crédito tributário em solicitar a perícia. E aí entenda o mercado para os peritos contábeis. Vão analisar o auto de infração e encontrar eventuais erros. Colegas, a fiscalização se vale muito do cruzamento de informações de diversas declarações. Sabemos todos do percentual elevado de erros, divergências de dados, enfim. Também sabemos que pode ocorrer o arbitramento pelo fisco. Entenda a metodologia própria adotada pelo fisco. Nesse caso, a escrita contábil e fiscal do contribuinte poderá fazer a grande diferença em uma defesa. Arbitrar significa se valer de uma metodologia própria, porque não foi fornecido a escrita por parte do contribuinte. E no âmbito do judicial, como sabido, tanto na vigência do atual CPC, Código de Processo Civil, quanto no anterior, de forma expressa ao reconhecimento que os assistentes técnicos são de confiança das partes. Logo, não sujeitos a impedimento ou suspeição. A relação jurídica que é mantida entre os assistentes, ou assistente, falando aqui muito com o olhar para o contribuinte, para a defesa do contribuinte, que é o mercado maior para os peritos contábeis, salvo aqueles que já são servidores públicos, dessa forma atuam na defesa e dando o apoio técnico para as procuradorias da Fazenda, nos processos judiciais. Então, a relação jurídica mantida entre os assistentes técnicos e a parte é contratual, a parte, entenda, o contribuinte, devendo esta relação ser exercida nos limites da função social do contrato. Atenção, colegas, cuidem do contrato. A proteção especial é para você, para o teu registro profissional, para os seus direitos quanto ao recebimento da justa remuneração. Alicerçada sempre, este contrato, aos valores, aos princípios de probidade e de uma boa-fé que paira toda e qualquer relação contratual. Não por outra razão, a parte, quando busca selecionar no mercado um profissional para prestar-lhe assistência técnica durante a prova pericial, faz com o propósito de obter as melhores condições técnicas para acompanhar a perícia, para ao final, e aí o produto é um parecer, obter esse parecer com os argumentos de ordem técnica e não jurídica, relativo ao objeto da prova pericial, em especial para que se possa identificar e revelar especialmente, os eventuais erros, as omissões, as contradições, os equívocos da Fazenda na fase administrativa, ou até mesmo no laudo pericial de um perito nomeado pelo magistrado, e que possa causar prejuízo àquele contribuinte, que é o contratante. Com isso, nessa apresentação, é importante extrair aqui, sem prejuízo de outras referências legais de inspiração na doutrina, na jurisprudência, 3 elementos importantes. Eu gosto sempre de destacar isso, que carecem ser observados nesse contexto de uma prova pericial em matéria tributária. Primeiro, numa contratação de assistência, para ser assistente da parte, na prova pericial, o escolhido tem que ser técnico, e não qualquer pessoa, sem formação adequada ao objeto da prova. É o que está dito, sabemos todos, no artigo 156 do CPC. Segundo, a liberdade da parte de escolher e contratar alguém da sua confiança, sem interferência estatal nessa indicação. Terceiro, oportuniza ao contribuinte a contratar um técnico que conheça bem a matéria, com vínculo ou sem vínculo, com ele durante aquela ocorrência do fato, mas que não está sujeito a qualquer impedimento ou suspeição, tanto para exercer assistência na esfera administrativa, quanto na esfera judicial. Colegas, então, portanto, de ver que essa assistência técnica é um baita do mercado, assistência ao contribuinte, ela desempenha um importante papel
para subsidiar essa defesa do interesse do contribuinte, com o suporte técnico necessário e uma estratégia de defesa conduzida sempre pelo advogado, desde o momento número 1, que é o auto de infração, não sendo possível no decorrer da prova pericial, ou em um momento ou outro, quando houver essa necessidade para um conforto em uma opinião técnica. Finalizando, em outros termos, diante de qualquer fato controvertido, na existência ou inexistência de uma relação jurídica tributária, delimitado esse escopo da prova pericial, caberá, então, a perícia na matéria tributária, perseguindo a verdade real, verificar e, ao final, certificar, após realizar todos os procedimentos técnicos, exemplo do exame, da testabilidade, diligência, para, ao final, poder certificar se de fato ocorreu o fato gerador daquele tributo cobrado, se é devido naquela importância o tributo cobrado, o quanto, né, é devido, quando é devido, ou foi, né, numa situação aquele fato gerador, se o tributo foi lançado no tempo certo, digo, se não havia decaído o direito de constituir o crédito tributário, ou ainda na esfera judicial, se a ação de cobrança foi apresentada no tempo certo, ou se a destempo, no caso, a prescrição. Então, o assistente técnico é chamado, em uma perícia em matéria tributária, a cooperar com as informações que são úteis e a facilitar o acesso às provas, que estão em poder, muitas das vezes, do contribuinte, mas também podem estar em poder da fazenda, que é o sujeito ativo naquela cobrança do crédito tributário. Eu quero, colegas, dizer que dentro da disrupção, né, desse novo momento, essa nova forma, né, de encontrar as respostas, encontrar formas novas e adequadas de pensar sobre e para o mundo em que vivemos, nos leva a encontrar boas soluções. Soluções para torná-lo um mundo, um lugar sustentável e melhor. E na perícia em matéria tributária não é diferente. Conhecer, dominar e respeitar a boa técnica, renovar esse conhecimento, um estudo permanente, ter habilidade para enfrentar os desafios e superar esses desafios, atitudes diárias, são medidas necessárias à nossa sobrevivência. Então, convido a todos a afastar das crendices, se ainda existem, abandonar os velhos hábitos, adotar as novas práticas, manter um relacionamento com os pares respeitoso, adequado. Certamente nós reduziremos o número de esclarecimento na matéria pericial, contribuirá certamente com a diminuição dos nossos custos e do tempo de uma prova pericial. É aquele comportamento desejado para uma celeridade de uma obtenção de uma resposta do contribuinte, tanto no contencioso administrativo fiscal, quanto na esfera judicial. E me permitam, né, afinal, citar também o Rui Barbosa: justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, tanto no contencioso administrativo quanto no judicial. Executar uma perícia com nomeação, sendo perito nomeado, ou por meio de uma contratação, uma assistência técnica, é para especialista. Colegas, cuidem da sua especialização. Distancie-se do preço. Reconheça o teu valor. Faça o mercado reconhecer esse valor. Valer-se desse conhecimento especializado é um investimento necessário para alcançar a certeza técnica e reduzir os custos e obter essa resposta célere para as questões que são apresentadas, judicializada ou não. Contribuir com isso na defesa do interesse do contribuinte certamente poderá contribuir com o seu sucesso profissional. Acreditem nisso. Eu acredito verdadeiramente. Quero, por fim, em homenagem ao nosso estado de pessoas generosas, me permita encerrar citando a poetisa Cora Coralina. O que vale na vida não é um ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no final, teremos todos o que colher. Eu quero agradecer novamente ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, CRC Goiás, na pessoa do seu presidente Rangel,
a vice-presidente Valdir e o coordenador Fabiano, que formularam o convite. E a cada um de vocês que estão assistindo no momento da convenção, 14ª Convenção de Contabilidade, ou em momento outro. Um abraço a cada um de vocês. Muito obrigada.